A seguir, IIGD Irajá. Nós estamos na armadura de Deus. Às vezes as pessoas não entendem. Normalmente criança que não entende, criança espiritual. De nós ficarmos assim uma temporada tendo por base uma determinada parte da Escritura, da palavra de Deus. É que é necessário, irmãos, criar raízes e estrutura. Jesus usou um exemplo de duas casas. Esse não é propriamente, não é o assunto principal, mas Jesus falou de duas casas. Essas duas casas são duas pessoas. E essas duas pessoas, elas estão na igreja. E essas duas pessoas, elas escutam a palavra de Deus. As mesmas palavras, os mesmos ensinamentos, o mesmo entendimento. Só que só uma é que leva a sério e pratica. A outra não põe em prática, só escuta. Então Jesus usa o exemplo quando os ventos sopram violentos e a chuva cai torrencialmente, ou seja, uma tempestade. E a casa que está, a pessoa que ouve a palavra e leva a sério, ela construiu a sua casa em cima de uma rocha. E a outra que escutou a mesma coisa e não colocou em prática, no tempo dessa tempestade torrencial, então a casa cai. Então, irmãos, isso é um dos exemplos que a Bíblia dá para ver a diferença. Quando vem os problemas violentos e tem gente que tem uma fé firme, uma comunhão com Deus tão bonita, que coloca esse poder em ação. E Deus se alegra e trabalha na vida dessa pessoa. A mesma coisa são as promessas de Deus. Infelizmente, nem todos os cristãos se esforçam por aprender a viver nas promessas de Deus. Eu disse no culto anterior, se você quiser um milagre, ele é sobrenatural, ou seja, vai além do natural. E o milagre não se opera dentro dos limites naturais. Então é necessário estar bem firme na palavra de Deus e não duvidar dela. E então assim, aí nós estamos na armadura de Deus. E eu parei, estamos parados, criando essa estrutura, no versículo 14. Vamos lá de novo? Tivemos pela manhã no outro culto, então vamos ver agora. Na carta aos Efésios, no capítulo 6, no versículo 14. Então diz assim, vamos juntos? Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Olha só. Bom, olhando assim, né, para quem ainda não ouviu, ainda não estudou, não entendeu essa parte, você talvez ache difícil. Não. Quem já ouviu, já entendeu, é muito simples. Primeiro, estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Já falei que os lombos são o lugar da força. A força do cristão vem da sua fé, da palavra de Deus dentro do seu coração, lá dentro. Ou seja, a pessoa assume aquilo que Deus fala, a despeito de qualquer contrariedade. É exatamente isso. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Ou seja, o meu coração é o lugar do poder, onde o poder de Deus está. E a hora que eu preciso, eu coloco essa fé em ação. Ou seja, eu não vou duvidar. Então, dentro do meu coração, o que eu guardo? Acima de tudo, a palavra viva. Então, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Pois é, irmãos. Tantos problemas vêm que parecem a mais completa verdade. Mas quando é posta num confronto com Jesus, desmorona. Então vamos lá. Uma promessa de Deus. A pessoa, bem, a princípio, irmãos, a pessoa tem de ir além dos cultos. Tem gente que se converte e fica tão somente com o que recebe nos cultos. Durante a semana não busca, não procura uma comunhão, uma intimidade com Deus na oração.
não faz leitura da palavra em casa, ou não separa um tempo para ler a palavra com calma, para sentir um momento que Deus vai abrir assim e falar. Às vezes é uma repreensão para endireitar algum caminho, para fazer a pessoa sair de algum erro. Às vezes é aquela promessa que vai dar uma alegria no coração, que diz: meu Deus, se Deus me garante isso, por que eu estou preocupada? Vou orar, porque se Deus garante essa bênção, ela vai chegar. Então, ter uma comunhão firme com Deus e levar a palavra de Deus a sério. Então, quando a palavra falar ao coração, guardar aquilo como seu maior tesouro, porque é Deus falando. Se Ele prometeu, Ele pode cumprir, Ele vai cumprir. Mas se a pessoa largar de lá, se ela abandonar a fé, aí é que entra. Então, estai, pois, firmes na palavra, tendo a palavra dentro do coração, numa certeza. Irmãos, cristãos que recitam versículos como versos em prosa, tá cheio, irmãos. Blá, 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 porque está escrito. Blá, 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 porque está escrito. Mas quando o mal vem, a pessoa desmancha, derrete de pavor. Quando precisa de uma bênção, a mente põe 1000 dificuldades, porque aquilo é muito difícil ou até impossível. Então, pessoas assim são pessoas naturais. Nunca vão alcançar ou conquistar o sobrenatural. Se a ciência médica diz que tem cura, meu Deus, o pecador que nunca conheceu Jesus está na mesma condição, também pode ser curado, porque tem cura. Mas e quando a ciência diz não tem cura, ou seja, não tem jeito? Aí vai ser necessário um poder sobrenatural, além do natural. Então o apóstolo Paulo, ele diz, por exemplo, no caso, nesse sentido que eu estou falando, que eu estou explicando e mostrando, o apóstolo Paulo também diz que o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus. Chega a dizer que parecem loucura. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura. Quem já leu isso? Está em 1 Coríntios 2,14. Você não precisa mexer na sua Bíblia, não. Já estou dizendo o que está escrito lá. Por que isso é importantíssimo para nós, irmãos? Porque Satanás, ele é bandidão, irmãos. Às vezes ele apronta alguma questão e está despreparado. Aquele dia mal que nós já lemos também nessa parte da armadura. Mas às vezes não é isso, não. É a pessoa que precisa de uma bênção sobrenatural. Então ela precisa de uma cura além do natural. Ou uma mulher estéril que deseja ser mãe. Imagina, como é que uma mulher que é considerada pela ciência médica estéril, ou que o marido, vamos dizer, tem 99,9% de espermatozoides mortos. Como é que vai fazer? Pensa nisso. Então é aí que entra o sobrenatural. Ou seja, precisa de um milagre. Então, gente, nós temos muitos exemplos na Bíblia, mas temos um simples que Deus mostra no Antigo e no Novo Testamento. E Deus se agradou muito, porque a base é: o justo viverá da fé. Mas o justo viverá da fé. Então, quem aprende a viver da fé, vai viver do sobrenatural. Quem é que vai compreender isso? Seres humanos? Mas de jeito nenhum. Seres humanos não alcançam o sobrenatural. Seres humanos não vivem da fé. Seres humanos vivem dentro das limitações humanas. Pode, não pode, não pode. É possível, não é, não é. Então, irmãos, a pessoa que aceita Jesus, ela tem de ir além, ela tem de entrar nesse campo maravilhoso que é o campo sobrenatural. Eu não vejo anjos, mas eu sei que eles existem. Por que eu sei? Porque a Bíblia é a palavra de Deus e Deus não mente. Então, essas são as bases da vida de alguém que alcança de Deus aquilo que outras pessoas não alcançam, ou quase ninguém alcança, ou até ninguém alcançou ainda alguma coisa. Então, irmãos, vamos agora a uma parte lindíssima, lindíssima. Por quê? Deus chamou Abraão para que ele
cumprisse a missão de viver da fé. Ou seja, esse homem eu estou chamando porque eu falei com ele e ele creu. Imediatamente ele fez o que eu disse. Então Abraão, ele ouviu Deus, sem ver Deus, e ele passou a viver da fé, ou seja, da palavra de Deus. Essa é a base firme que está aqui no versículo 14. Agora vai em Gênesis comigo, vamos lá. Gênesis, capítulo 12. Então nós vamos ver primeiramente a chamada. Vamos contemplar em 4 versículos a chamada de Abraão. Gênesis capítulo 12. Deus chamou Abraão e lhe faz promessas. Deus chama Abraão. Você quer ler comigo o título? Vamos lá. Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Você leu o versículo 2? E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Amém? Então aqui nós estamos contemplando a chamada de Abraão aos 75 anos. Abraão está com 75 anos, quando Deus lhe aparece, ele não viu vulto, ele não viu um anjo em carne. Aqui não, ele até viu anjos, mas aqui não. Ele ouviu Deus. Como é que nós ouvimos a Deus hoje? Na sua palavra. Então diga: o Senhor Deus é a palavra. Aponta para a sua Bíblia. Esta palavra. Estou falando para não cair nesse engodo que anda por aí, que as pessoas ficam ouvindo Dona Maria, Dona Antônia, Seu José, Seu Joaquim, depois diziam: o Senhor Deus falou. Não, quem falou foi Dona Maria, Dona José, Seu Joaquim, não. Você tem que ouvir o que está na Bíblia. Amém, igreja? Então Deus foi a Abraão e disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela. Irmãos, meu Deus, quando o cristão é fantasioso é um problema. Eu tenho que abrir um espaço aqui para dizer: pelo amor de Deus. O Abraão saiu fisicamente, nós saímos espiritualmente. Quando Jesus chama alguém para a salvação, ele está dizendo assim: sai da macumba, sai do vício do alcoolismo, sai da escuridão das trevas. É isso que ele está dizendo, tá? Para ninguém virar as costas, chegar em casa: mamãe, a senhora ainda é macumbeira, eu vou largar a senhora e vou embora. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Então, gente, então aqui está a chamada de Abraão. Então Deus falou com ele. Quando o Espírito Santo fala, irmãos, você ouvindo a palavra ou lendo, ele testifica. Então Abraão, ele ouviu Deus e o Espírito de Deus testificou. Ele teve certeza absoluta que era Deus falando com ele. Ele não teve dúvida nenhuma. Parecia um doido. Por quê? Porque agora ele vai, chama a Sara, já está casado com Sarai. Sara chamava-se Sarai, antes de ser mãe. O Senhor Deus dá-lhe o nome de Sara. Ele pega o sobrinho Ló, que ele criava como filho, o irmão havia falecido. Então ele pegou Sara. Vamos lá, versículo 5, vamos lá. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhes acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Então você está vendo que ele tem bens, ele vem de uma família estruturada, você está vendo isso claramente, que às vezes a gente ouve coisas muito fantasiosas, né? Claro que Deus continua abençoando, enriqueceu poderosamente, mas nós não vamos falar ainda dessa parte, vamos falar da chamada. Bom, ele está sendo chamado por Deus, e Deus deu uma ordem para ele. E você está vendo, ele tem 75 anos, então, quando ele recebeu a chamada, aos 75 anos, o Espírito Santo testifica, ele não tem dúvida, ele vai e faz o que Deus manda, sem saber nem para onde ir.
Esse é um exemplo de quem começa, sai da vida natural, entra, aceita Jesus e começa então, sem saber, né, na verdade, o plano que Deus tem para si. Mas ele obedeceu. Sai, vai para a terra que eu vou te mostrar. E ele vai. Então ele tem essa chamada aos 75 anos. Sara é estéril, Sarai é estéril. Nós vamos chegar agora ao capítulo 15, só um instantinho. Aqui é a chamada. Agora nós vamos contemplar a promessa. Então vamos lá. Ele já tem uma promessa de bênção aqui e ele vai receber a grande promessa no capítulo 15. Capítulo 15. Aí o título diz assim: Deus anima Abrão e promete-lhe um filho. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão, Senhor Jeová, ou seja, Senhor Deus, que me ajudar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Tá paradinho. Ou seja, olha, eu não tenho filhos. Eu tenho filho de escravos que nasceu na minha casa, então esse eu vou considerar filho. Então vamos lá. Versículo 3. Disse mais Abrão: Eis que não tens me dado semente, e eis que o nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: Assim será a tua semente. Versículo 6. E creu ele no Senhor e foi-lhe. Olha aí. Olha só. Irmãos, o Senhor Deus que falou a Abraão é o mesmo Deus que fala na Bíblia hoje. Qual é a diferença de Abraão, que viveu em tempos remotos, não tinha nem a Bíblia com a palavra de Deus escrita, ouviu uma vez? Porque você tem a Bíblia escrita, você lê, você relê, você vai, é isso mesmo que está escrito? É isso. Ele não tinha nada disso. E no entanto, está aqui com a maior simplicidade: e creu ele no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Às vezes os irmãos leem na Bíblia, nós lemos, por diversas vezes, em diversos lugares, né? Muitas vezes, sobre o justo. O justo é o que falei, o que viverá da fé. Davi disse: nunca viu o justo desamparado. Aí Deus fala de justo, Deus fala o tempo todo. O que se entende aqui? Abraão foi considerado justo por Deus porque não duvidou da palavra dele. Ele creu e colocou em prática. Olha que simplicidade. Veja que simplicidade. Bom, então Deus chama Abraão e ele tem de aprender a viver da fé. Ou seja, eu vou fazer o que Deus mandar. Não me importa o que aconteça. Por quê? Se Deus falou, eu vou fazer. Se Deus mandou, eu vou obedecer. Se Deus disser, eu estou aqui para isso. Esse foi Abraão, a quem nós estamos contemplando agora. Então já vimos a chamada, ele estava com 75 anos. Agora Deus vem e lhe promete um filho. Bom, vai acontecer agora? Não, olha só. Pode acontecer com você agora. Mas o quê? Uma cura? Pode acontecer com você agora. Despertar uma fé para ser mãe ou para ser pai, sem ter a menor possibilidade. Despertar. Muito bem. Então ele recebeu a chamada. Ele ouviu e ele colocou em prática. Agora ele recebeu a promessa. A grande promessa. Mas e aí? Meu Deus, o que vai acontecer? O que está acontecendo? Bom, entra dia, sai dia, entra noite, sai noite. Entra dia, sai dia, entra noite, sai noite. Meu Deus! Será que ele está ficando desolado? Entra dia, sai dia, não acontece nada. Entra noite, sai noite. O que está acontecendo, meu Deus? Então vai agora em Gênesis 17.
Você está no capítulo 15, vai no 17. Lê comigo o versículo 1. Sendo, pois, Abrão, da idade de... Eita! Apareceu o Senhor a Abrão e disse... Quantos anos ele tinha quando saiu de Harã, da casa dos pais? Do pai? 75. Ele está com quantos agora? E me diz uma coisa. Como será que ele tem vivido aí, né? Todo esse período aí, em que ele está vivendo da fé e está esperando. E ele está esperando. E ele está esperando, meu Deus. Pastora, eu vou ter que esperar isso tudo de novo, vou ter que esperar isso tudo também. Calma. Para você, Jesus já foi à cruz. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.